Olá, querida luz iluminada, noite seja, como é que você está? Espero que você esteja muito bem. Nesse dia em que nós vamos avançar no conhecimento, né? Ontem nós falamos do nosso corpo búdico, e aí nós entramos com conceitos, né? De não dualidade. Né? Nós saímos daquele sistema de positivo e negativo, nós entramos em conceitos de não dualidade, de corpo grupal, de perda, de livre-arbítrio. Tudo isso que começa daqui por diante nos corpos superiores. Então houve uma dúvida sobre aquela frase, aquele conceito que eu falei de seres evoluídos se doarem, né? Para serem agora, para representar o lado negativo da força, né? Para ajudar ao planeta a evoluir pelo caos construtivo. Se você for observar na nossa história, né, na história do nosso planeta, das diversas, né, dos diversos países, das diversas regiões, a gente teve sempre momentos, né, de iluminação. Nós tivemos o iluminismo, nós tivemos aí a história contada na literatura, nas artes, na música, né, todos aqueles processos de modernismo. Então tudo isso trouxe uma evolução pela expansão da consciência. E também nós tivemos os períodos entre guerras, né, de pestes, de tantas coisas que também fizeram evolução. Quando nós tivemos a Primeira Guerra, a gente teve a evolução industrial, né, a evolução dos sistemas biológicos, né, de tudo que a gente tem hoje como antibiótico, como anti-inflamatório, foram todos desenvolvidos nesses períodos, né, de muita necessidade. Então existe a evolução que a gente chama, né, pela dor e a evolução pelo amor, né, pela essa expansão da consciência, né, você se permitir através do conhecimento da filosofia, das artes, né, da literatura, de tudo isso que impulsiona a sua alma desenvolver, né, essa expansão, essa capacidade de abstração, né, conceitos filosóficos. E aí dentro desses conceitos filosóficos também vem a religião, né, os conceitos de mitologia, de arquétipo, principalmente esse, né, da gente estar no bem ou no mal, né? Esse conceito vem lá das religiões, da punição, né, que a gente tem lá, ó, o céu e o inferno, não é verdade? Que são, na verdade, estados mentais, né, lá na alquimia consciencial. A gente pode ver isso também, né, naqueles processos alquímicos. Então, quando você consegue romper esse primeiro paradigma religioso do Éden, do céu e do inferno, você acaba entrando em outro paradigma, o quê? De outra religião, né? Do umbral. E por aí vai. Mas eu quero que você perceba uma coisa muito interessante. Você estava aqui, né, separando o seu lado luz da sombra, na dualidade. E agora não existe mais essa separação. Aí você tem que se ver como ser que tem, né, a sombra e a luz em si. E o que é essa sombra? É tudo que você vai jogando para debaixo do tapete. É tudo que você não admite que esse ser, essa alma, que é você não permita que ela seja expressão. Por exemplo, como a gente já falou aqui, né, desses paradigmas religiosos, a gente já falou do que eles fazem no corpo, né? Ele retrai o quadril, então tem toda uma carga energética que a gente vai trazendo aqui no corpo. Por quê? Por causa desses chakras que estão bloqueados pelo quê? Pelas nossas sombras,
que é o que a gente colocou aqui, ó. A gente escondeu porque a gente não podia ter o quê? Desejos sexuais, né? A gente não podia se expressar sexualmente. E aí a gente vai, ó, criando a negatividade dentro de si, porque a gente não acolhe os nossos desejos, não entende que aquilo é uma expressão da nossa psique. Porque quando a gente sai lá do conceito de alma, né, para encarnar aqui nesse planeta, aqui a gente já começa a falar do assunto de hoje, né, que seria o corpo átmico, que seria esse envoltório da nossa alma. Essa alma, eu quero que você volte a um dos conceitos que a gente veio falando lá atrás, de pensamento abstrato. O tempo, ele não é linear. Lembra lá? Passado, presente. Isso é uma limitação da nossa lógica, da nossa biologia, que a gente aceitou ao vir encarnar aqui em Guerra. Vamos lá. Se nada é linear, tudo está no espiral sagrado, lembra lá? Dos pontos frequenciais que a gente conversou? Então, vamos dizer, a gente falou aqui de conceitos da teosofia, da mesofia, que seriam em média 600 e poucas encarnações, mas eu aumentei isso aí para 1000, né? Então vamos dizer que você está em 1000 vidas no agora sagrado. A sua alma, a sua centelha divina, ela se diferenciou em 1000 almas para estar vivendo no agora. Por isso que aí, aqui caem os conceitos do quê? De karma. E a gente começa a entender que o karma nada mais é do que um plano de alma. Por quê? Se eu sou um ser desse, encarnado no agora, que estou matando no agora, como é que eu, nessa encarnação aqui, estou pagando por algo que está sendo feito no agora? Entende? Então esse conceito de karma, como a gente entende cronológico, de encarnações de vidas passadas, já cai quando a gente começa a expandir a nossa consciência aqui. E a gente começa a entender que essa centelha divina se individuou em 1000 planos de alma para ganhar o quê? A abstração, né? Para ser contribuição para o todo. E se é contribuição para o todo, né? Chega um momento que você perde o livre-arbítrio. Entende? Porque você, dentro de uma complexidade de seres que estão encarnados no momento, planejaram essa experiência para que todos expandissem. Né? Lembra lá, ó, Gaia não está expandindo aí? Né? A gente já está 4D, indo para 5D, e aí vai. Para que isso aconteça, há todo uma sincronicidade acontecendo no agora. Há todo um cruzamento desses seres e dos planos de almas para que chegue a essa completude. Entende? Está ficando um pouquinho mais complicado. Mas eu quero que você entenda que aqui, quando o que você começa a ver, né, nessa individuação da sua alma, você começa a quebrar esses conceitos religiosos, todos. E você começa a entender que o céu e o inferno acontecem aqui, ó, não na sua mente. Entre o acolher a sua sombra e vivenciá-la, né? Pegar de mão dada com ele e ir lá. Vamos lá, sombra, o que é que você tem aí escondido? É um desejo sexual? Vamos lá. Por que é que eu tenho esse desejo sexual escondido na sombra? Né? Porque eu queria, na verdade, estar vivenciando esse desejo sexual e a minha programação religiosa de céu e inferno me impedia de realizar, né? Então aqui você vai acolhendo, você vai... Claro que você vai vendo o que é que tem distúrbios, né? O que são distúrbios da psique, o que precisa ser trabalhado, ser tratado desde a sua infância, suas programações que você recebeu. Então, isso precisa ser algo, se for muito profundo, se for muito complexo, cada vez a gente vai indo mais profundo e vai limpando mais, para que você se sinta cada vez mais limpo, né? Porque quando a gente fala que só a luz existe, só a luz existe. E quando eu falei aqui que seres evoluídos, eles se doam para esse caos construtivo, mas não quer dizer que os seres que foram impulsionadores de caos construtivo ao longo da história foram seres que se doaram, né?
simplesmente já tinham passado por toda a sua evolução, né? Com todas as suas programações de alma para o crescimento e evolução, e se dão novamente para vir como negativo. Não necessariamente, tá certo? Mas que pode sim, porque aqui a gente parte de um conceito não dual. Aí a gente teria que ver caso a caso específico, entende? Para poder balizar isso aí. Tendo esse conceito de autorresponsabilidade. Porque ninguém pode incentivar por si só essa sombra de nascer em você. Só você mesmo pode fazer essa sombra chegar em você. Então quando a gente fala assim, não, o vitimismo foi por causa do governo, foi por causa dos meus pais, foi por causa... Nada disso. Ninguém. Foi porque você não se posicionou, foi porque você se colocou nesse plano de alma sobre essa influência. Esse conceito de livre-arbítrio e de autorresponsabilidade, eu quero que você perceba que é aqui, ó, pré-encarnatório. Né? Você vem sabendo de todas as possibilidades que acontecerão. Existe todo um planejamento da sua alma para essa experiência, para ganhar abstração suficiente para você evoluir, entende? Então não há nada fora do seu contexto de autorresponsabilidade. Aí por isso que a gente trabalha, não existe culpados nem inocentes, apenas alinhamento. Não existe vítimas nem algozes, né? Porque às vezes você está sendo vítima de si mesmo, simplesmente porque você está aqui, ó, não querendo olhar para essa sombra do seu ser, para algo que você vem escondendo de si mesmo, não se permitindo, porque a sua programação diz para você ser luz, para você ser bonzinha, para você ser ajudante do todo. Mas o todo, o todo é o quê? Tudo o que há. E a gente também tem que tirar também um conceito, né, do Criador. Do Criador. A gente vê Deus como se ele estivesse lá se importando com uma decisão mínima dessas 1000 almas aqui. Claro que não, né? Deus, ele não é esse ser que está aqui controlando a sua vida. Quem controla isso aqui é você. Os seus planos encarnatórios, tudo que você optou antes. Você fez toda uma engenharia para que isso acontecesse. Deus, ele é o criador de tudo que é. Ele emanou dentro de si mesmo toda essa complexidade para que fosse ganhando experiência, entende? Então ele não está lá julgando os seus atos, ele não é dual, ele não vai te punir, entende? Mas essa programação que você está vivendo agora, não, eu vim, aí você precisa conectar-se com a sua missão de alma. O que foi que eu vim fazer aqui? Aí que a gente fala, sinta, né? O que é que te faz feliz, o que é que te deixa consciente, não estou cumprindo tudo aquilo que eu planejei. Porque você não é esse serzinho aqui. Você é algo maior. Entende? Você não é uma de 1000. Você é 1000. Antes da individuação. Entende? E aqui é o que a gente chama, né? Do eu superior. Né? Que aí vai, ó, dividindo. E a gente vai entrar depois nesse corpo aqui. Mas aqui é só uma explanação para que você entenda todo esse contexto, porque a pessoa ficou na dúvida, né? Se certos seres, eles estavam, né? Eles não eram tão culpados como são. Existe a autorresponsabilidade, existe todo o plano de alma, os karmas e os dharmas, o equilíbrio, né? Na balança divina. Quais as experiências que eles têm que ter quanto ser humano, o que é que ele programou, né, nessa experiência de ser humano. Então tem tudo aí que é mais complexo e eu quero que você perceba que essa alma aqui, né, essa unidade que é você, ela está vivendo um mínimo problema diante de toda a expressão de quem verdadeiramente é você. Né? Então fica aí mais fácil, porque quando a gente olha lateralmente, a gente tem o quê? A inata, para nos direcionar. E quando a gente olha verticalmente, a gente tem o quê? O duplo quântico. Porque aqui é como se fosse assim, consciências afins, né, da gente.
com o mesmo grau de complexidade, de expansão. Né? Cada dessas 1000 aqui estão vivenciando no agora e estão expandindo juntas. Né? E o duplo quântico seriam para cima, melhores versões de nós mesmos. Então, eu quero que vocês absorvam todo esse conhecimento. Como consigam compreender essa abstração? Eu quero que vocês respirem para acolher, né, esse aprendizado. E nós continuamos, tá bom? Paz e luz no seu coração, tudo de melhor sempre. Até a próxima.